Você já teve a sensação de que estão escondendo algo de você? Algo tão profundo, tão perturbador, que foi enterrado, apagado da história, silenciado por séculos? Eu tive essa sensação. E ela começou numa noite fria de outubro, dentro de um pequeno escritório improvisado, no porão de uma igreja antiga no interior de Minas. Eu ajudava um missionário idoso a digitalizar documentos esquecidos, manuscritos frágeis, cobertos por poeira e tempo. Era uma noite comum, até que ele tirou de uma caixa de madeira um conjunto de páginas envelhecidas e disse algo que eu nunca mais esqueci. Esse é o livro dos Jubileus. Poucos têm coragem de lê-lo, mas quem lê nunca mais enxerga a Bíblia da mesma forma. Na hora, eu ri. Achei que era só mais um daqueles textos apócrifos, sem valor, cheio de repetições. Mas quando comecei a ler, algo me arrepiou. A narrativa era diferente. A voz do texto era como se estivesse sussurrando segredos do céu. O livro dos Jubileus afirma ter sido ditado por um anjo a Moisés. Não apenas as tábuas da lei, como a gente conhece, mas uma revelação secreta, um bastidor espiritual, uma cronologia dos eventos sagrados desde a criação do mundo até o chamado de Abraão, só que com detalhes que você nunca ouviu num sermão. Esse livro reorganiza a história sagrada com base em ciclos de 49 anos, os Jubileus, e apresenta uma linha do tempo precisa dos eventos espirituais e humanos. Mas não para por aí. Ele fala de anjos rebeldes, de alianças proibidas entre seres celestiais e mulheres humanas, de civilizações corrompidas antes do dilúvio, e até de um calendário original que teria sido alterado para esconder os verdadeiros tempos santos. O que mais me deixou desconcertado foi perceber que o que estava ali não era só teoria. Era um confronto direto com tudo que eu havia aprendido. Não apenas sobre a Bíblia, mas sobre o sistema religioso em si. Naquela madrugada, eu li sem parar. O suor escorria do meu rosto mesmo com o frio. Não era apenas emoção, era temor. Um temor diferente, como se eu estivesse mexendo onde não devia, mas eu não conseguia parar. Em um dos capítulos, o livro relata que os anjos, chamados de vigilantes, desceram à terra e ensinaram aos humanos coisas que não deveriam saber. Magia, encantamentos, uso de ervas, armas, feitiçaria, tecnologia precoce. Tudo isso não foi criação humana, segundo o texto. Foi ensinado por seres espirituais caídos. Esses anjos se uniram às filhas dos homens, gerando os nefilins, gigantes, criaturas híbridas, e foi por causa disso, e não apenas por causa do pecado humano, que veio o dilúvio. O mundo estava espiritualmente contaminado. E sabe o que é ainda mais assustador? O livro dos Jubileus diz que Deus mandou aprisionar os anjos, mas permitiu que seus filhos, os espíritos malignos, continuassem agindo até o dia do julgamento final. Isso está lá, escrito claramente. E então, tudo fez sentido. Por que esse livro foi rejeitado? Por que ele foi banido dos concílios? Porque ele não só amplia o Gênesis, ele expõe, ele denuncia os bastidores espirituais e denuncia também a corrupção dos tempos. O livro dos Jubileus afirma que o calendário lunar adotado por algumas tradições religiosas foi um desvio deliberado, que o calendário original era solar, com 364 dias, e que a mudança teria sido feita para romper os ciclos sagrados e confundir os tempos de adoração. Se isso for verdade, não apenas datas estão erradas, as festas, as alianças, as celebrações, tudo. Comecei a pesquisar, a me aprofundar e descobri algo ainda mais chocante. Em 1947, no deserto da Judéia, pastores beduínos encontraram cavernas. Dentro delas, centenas de manuscritos antigos, os manuscritos do Mar Morto.
Entre eles estava o livro dos jubileus, quase intacto, preservado pelos essênios. Os essênios acreditavam estar vivendo os últimos dias e sabiam que um julgamento cósmico viria. Guardaram o livro porque sabiam a verdade seria enterrada, mas não para sempre. Os estudiosos encontraram fragmentos do livro em várias línguas: hebraico, aramaico, etíope. Ele sobreviveu escondido, silenciado, mas agora está ressurgindo. E por que você nunca ouviu falar dele na sua igreja? Porque ele assusta. Porque ele fala o que muitos não querem que você ouça. O livro dos jubileus afirma que desde o início do mundo há uma batalha, não entre o bem e o mal como nos filmes, mas entre o conhecimento que liberta e o sistema que aprisiona. Pense nisso. Se você descobrisse que há ciclos espirituais precisos no tempo, que há pecados herdados por causa de alianças invisíveis, que o mal se infiltra na humanidade por caminhos sobrenaturais, você continuaria vivendo da mesma forma? Esse livro desperta, incomoda, e talvez por isso foi jogado para fora da Bíblia oficial. Mas há uma frase dele que ecoa na minha mente até hoje. Uma frase dita por um anjo a Moisés: ensina estas palavras aos teus filhos, para que não esqueçam, pois virá o tempo em que os homens esquecerão os mandamentos e então os dias se tornarão trevas. Eu li isso e chorei. Chorei porque percebi o quanto temos sido guiados no escuro. E se esse livro for real? E se o que ele traz for um alerta que ninguém quer dar? Depois daquela leitura, minha fé não foi destruída. Ela foi restaurada, não com medo, mas com sede de verdade. Uma verdade que queima, que dói, mas que liberta. Hoje, eu entendo por que o livro dos jubileus foi banido. Ele é perigoso. Perigoso para os sistemas religiosos que controlam, perigoso para quem lucra com o desconhecimento, mas precioso para os que buscam luz no meio da escuridão. Você ouviu esse relato até aqui por um motivo. Isso não foi por acaso. Se esse conteúdo mexeu com você, compartilhe. Envie para alguém que precisa acordar. Comente aqui embaixo. Você acha que o livro dos jubileus deveria fazer parte da Bíblia? E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem. Coragem de ouvir o que poucos têm coragem de contar. Agora, me diga, você está pronto para o próximo segredo? Então preste atenção. Se você sentiu que essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, não ignore. Tem um e-book cristão poderoso esperando por você. Escrito para quem sente que precisa de uma direção, uma saída, um recomeço na presença de Deus. Clique agora no link que está na descrição e também nos comentários fixados. Mas vá com fé, porque quem lê nunca mais volta a ser o mesmo.